Olá, meu nome é Bruna Bittencourt, sou jornalista. Bem-vindos a Em Casa TPM 2020. A gente vai discutir agora o futuro da casa, uma conversa oferecida pela Souvenir. Talvez a gente nunca tenha passado tanto tempo em casa quanto nos últimos 4 meses de distanciamento social. A pandemia impactou também nossa relação com a arquitetura de uma maneira mais ampla. Após o período de reclusão, será que a gente vai valorizar mais varandas, janelas e terraços? A cozinha vai ter um protagonismo maior na planta de uma casa? O home office será um espaço indispensável? E como essa crise que estamos vivendo vai impactar também a arquitetura das comunidades e os espaços urbanos e coletivos? Para discutir tudo isso, eu vou conversar com a Nicole Tomasi, arquiteta e mestre em design com ênfase em artesanato, patrimônio e território, e a Gabriela Matos, arquiteta, fundadora do projeto Arquitetas Negras e vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Meninas, bem-vindas à Casa TPM 2020. Obrigada a você pelo convite. Obrigada também pelo convite. Meninas, queria começar perguntando como a relação com a casa de vocês mudou nesses últimos 4 meses de distanciamento social. Posso falar. No meu caso específico, eu sempre fui uma pessoa mais isolada, assim, eu já vivi em lugares mais isolados realmente, e ficar em casa nunca foi uma questão. O que mudou nesses meses foi uma relação maior que eu travei com a casa, né, comigo mesma e como um reflexo disso com a casa, o que fez com que as coisas, com que eu trouxesse mais fluidez para os meus dias. Então, eu rearranjei alguns espaços, eu troquei algumas coisas de lugar, mas não muito, porque a minha casa já tinha essas características, assim, já existia essa minha busca de ter essa camada, né, da minha vida se relacionando comigo mesma. Então mudou, mas não mudou muito. E para você, Gabi? Bom, para mim, eu já tinha uma rotina muito, apesar de eu já praticar o home office, que já tem mais ou menos uns 3 anos, e eu considero que desde que eu virei mãe, desde 2016, eu já tentei instalar uma base de trabalho em casa para poder acompanhar, enfim, o crescimento da minha filha e tudo mais. Apesar disso, eu tinha uma rotina que agora, por conta da pandemia, eu consigo ver que ela era extremamente ativa e fora de casa, sabe? Então, assim, de certa forma, a minha casa estava meio que ficando negligenciada nesse processo, sabe? Então, na pandemia, eu comecei a observar mais a minha casa, eu comecei, inclusive, a analisar mais até, assim, o contexto urbano que eu estava vivendo, né? Eu vivo no centro de São Paulo, então, assim, eu comecei a analisar mais essa relação da minha casa também nesse contexto, sabe? Então, várias coisas eu comecei a dar valor dentro da minha casa, e outras coisas eu observei também que não funcionam de jeito nenhum. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que fico mudando a casa constantemente, sabe? Porque eu enjoo muito fácil do lugar. Então, eu sempre tô dando uma cara nova nos lugares. E aí, agora, nesse período, eu me vejo assim, eu já arrumei infiltração, entendeu? Eu já pintei o quarto da minha filha, eu já planejei uma estante na minha sala, sabe assim? É como se agora, tipo, porque eu estou dentro de casa, presa, digamos assim, eu fico tentando modificar tudo que eu não modifiquei, sei lá, no último ano que eu morei nesse apartamento, sabe assim? Uhum. Então, e vejo também que vou continuar modificando, né? Porque quanto mais a gente fica na nossa casa, mais a gente observa como a gente se relaciona com as funcionalidades dela, né? Total. Para a gente que não é arquiteta, a gente acaba mudando a casa, imagine para uma arquiteta, né? O perigo é dobrado ainda, né? A reforma não acaba nunca, né? Não. Nicole, a pandemia também foi Você acredita que a pandemia foi uma chance das pessoas se reconectarem de fato com a casa delas, de se apropriarem desses espaços? Porque antes delas a gente passava a maior parte do nosso tempo na rua, trabalhando, e vinha para casa só para dormir e passar algumas horas, e essa equação se inverteu. Como você observa isso?
Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente se forçou a ficar em casa, né? E a gente tem várias situações que são perceptíveis. Então, a gente tem mais pessoas tentando meditar para se encontrar, mais pessoas cozinhando. Então, a gente se forçou a isso, né? Quem pôde fazer o isolamento, quem pode fazer o isolamento está experimentando isso, e como uma consequência, existe essa reconexão com a casa. E a reconexão com a casa, ela pode ser exatamente isso, pode ser como a Gabriela falou, que é pintar uma parede ou mudar um espaço, fazer com que esse dia a dia dentro desse espaço seja muito mais agradável, muito mais confortável. Então a casa, ela deixou de ser esse lugar de chegar para dormir e se tornou esse lugar de segurança, né? A gente entende a casa hoje como um lugar, como uma redoma, onde a gente fica e está seguro. Ela não sofre a interferência externa como quando a gente está fora. Então, obviamente que essa relação com a casa, ela vai mudar cada vez mais, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai existir um depois como era antes. Eu acredito que não, acho que a gente vai acabar tendo vidas mais híbridas, muito mais em casa e com momentos fora. Então essa casa, ela vai cada vez mais ser uma referência e uma extensão da gente mesmo. E cada vez mais a gente vai ter esse movimento de se encontrar dentro desse espaço. O que você acha, Gabi? Eu concordo total com a Nicole. Eu acho assim que, inclusive, eu tenho visto, assim, recebido mensagens de amigos, de clientes e tal, querendo modificar também o espaço da casa para uma forma também de manter uma certa, como que eu digo, um conforto que mesmo que visual, né, ele acaba impactando na nossa vida diretamente, porque para perder um pouco dessa noção de clausura, né, de estar preso, a gente se apega a cantinhos da casa, né? A gente se apega à varanda, você se apega a uma janela que bate uma iluminação solar melhor, sabe? Então, assim, eu tenho recebido muitas mensagens dessas pessoas querendo também ser protagonistas da mudança desse espaço doméstico, sabe? Gente que às vezes falava assim, nossa, não consigo, não vou nem pintar uma parede, não tenho habilidade manual nenhuma, e agora as pessoas estão mais experimentando isso e se arriscando mais, sabe? Uhum. Porque não é seguro a gente receber agora certos tipos de prestação de serviço e tudo mais em casa. Então, assim, eu acho legal também a pessoa protagonizar isso, sabe? Ela acreditar que com uma orientação profissional ela consegue ela própria também modificar o ambiente dela, sabe? Então, eu acho que essa relação é uma relação muito interessante que tem surgido agora na pandemia e que tomara que fique, sabe? Gabi, você consegue imaginar como a pandemia vai influenciar o futuro da casa? Há prognósticos de que a gente vai valorizar mais janelas, que os apartamentos vão ter mais janelas, os terraços e as varandas vão ser mais valorizados, que as plantas poderão ter com mais frequência home office, ou mesmo as pessoas terão uma mesa de trabalho em casa que antes elas não tinham. A cozinha, que é um espaço que a gente passou muito tempo nos últimos meses, pode ter um protagonismo maior. E também a gente pode passar a valorizar mais apartamentos com plantas maiores, que são os mais antigos, na contramão dos lançamentos imobiliários cada vez com metragens menores. O que você acha disso tudo? Então, Bruna, eu já vinha trabalhando com um nicho de mercado onde meus clientes já preferiam comprar apartamentos mais antigos por conta deles terem espaços mais generosos e a gente conseguir trabalhar melhor, sabe? Dar uma cara mais contemporânea. Mas, bom, e aí, por um lado, que esses apartamentos eles já vinham sendo procurados, eu acho que a pandemia pode acelerar um processo de especulação imobiliária que esses imóveis já vinham sofrendo, sabe? Então, assim, eu acho que tem um lado aí que a gente vai ter que esperar para ver o resultado do mercado, mas que pode ser um lado negativo, analisado assim coletivamente. E eu acho também que, bom, por questões óbvias de isolamento social e de condições de moradia desses apartamentos muito pequenos, de 25, 30 metros quadrados, esses estúdios,
Eu acho que por conta dessa questão da gente não conseguir, porque esse tipo de apartamento, ele já levava em consideração que você entraria para dormir nele e fazer pequenas atividades em curtos períodos do tempo, né? Então, assim, você usaria os espaços coletivos do prédio, do condomínio, para poder desenvolver várias atividades. Então, por conta do isolamento social, isso meio que cai por terra, né? Então, eu acho que vai diminuir a procura e a venda, mas a gente vai ter que esperar para ver a análise desse tipo de dado. Mas, bom, eu imagino que vai acontecer isso. E você, Nicole, que prognóstico você faria? Então, eu queria complementar a informação da Gabriela, porque, por outro lado, existem essas pessoas que estão procurando plantas maiores, e a gente encontra isso nas edificações mais antigas, mas, por outro lado, tem pessoas que não estão mais conseguindo manter os seus aluguéis em apartamentos maiores e estão migrando, por necessidade, para espaços menores, com maior aproveitamento. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, se essas pessoas vão usar temporariamente esses espaços menores ou se elas vão se adaptar a isso. Mas, em termos de design, o que a gente observa, né, é que o design apresentou duas correntes dentro da pandemia. A primeira é uma corrente mais próxima da ciência, então, no desenvolvimento de máscaras, de equipamento médico, o design atuando junto à ciência, mas também no desenvolvimento de produtos para o dia a dia, né? Porque é exatamente isso, as pessoas estão em suas casas, muitas vezes elas não têm condição de se mudar, e elas têm essa necessidade de colocar novos objetos, ou elas percebem que elas precisavam de alguma coisa, que seja mais iluminação ou outros mobiliários. Então a gente tem todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que não se sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então acredito muito mais que esse futuro da casa está acontecendo agora, no presente, porque as modificações maiores estão acontecendo nesses últimos 4 meses, e realmente não tem como ter uma previsão disso num sentido mais longo no tempo. A gente realmente não sabe como as coisas vão se dar, se as pessoas vão se acostumar em ficar em casa, se elas vão passar esse autoconhecimento que elas estão buscando para si também na sua relação com as casas. Então, tem muita coisa aí para a gente observar para ver como vai ser o futuro. A gente sabe que há um grande contingente de pessoas morando em comunidades e dividindo a casa delas com um espaço pequeno com diversos familiares. Com a influência da pandemia, como a arquitetura pode contribuir para melhorar a experiência dessas pessoas em morar? Bom, eu acredito que tem uma dimensão aí histórica e sistemática da condição de vulnerabilidade de boa parte assim, da população brasileira. Então, assim, mesmo que a gente está tratando das nossas realidades, tanto da minha quanto da Nicole, e do nicho onde a gente atua, é importante a gente entender que algumas dessas soluções, que inclusive a gente está propondo agora, elas são impossíveis de serem aplicadas em certas moradias, né, que tem uma condição extrema de vulnerabilidade. Então, assim, bom, eu acho que é uma junção, não só a arquitetura nesse caso, ela é uma ferramenta extremamente necessária, porque ela junto com outras questões, outras políticas públicas sendo desenvolvidas para poder resolver esse problema, ela tem sim um potencial de transformação. Só que se um monte de outras coisas não virem acontecendo em escalas, em camadas, a gente não consegue atingir. Mas, assim, bom, tem uma cartilha, por exemplo, que eu achei super interessante, que foi desenvolvida pelo Conselho de Arquitetura do Departamento do Rio de Janeiro, junto com outras entidades de classe, pensando soluções que podem ser agora, né, já implantadas nesses territórios mais vulneráveis. Então, assim, por exemplo, indicando aberturas em moradias que não tem sequer abertura ou que só tem uma porta, você faz uma abertura de 1 por 1, coloca uma tela de mosquiteiro se você não tem condição de colocar o vidro, enfim, vários tipos de soluções pensadas para cada realidade, sabe? Porque não adianta também a gente ficar só falando da nossa perspectiva
sendo que essa perspectiva ela é muito mais urgente e muito mais alarmante, né, do que a perspectiva da classe média e da classe alta, né, classe média alta, etc. Então, acho que é uma junção de forças, sabe? Uma junção de forças para conseguir atingir essa população que mais precisa, né? Em relação aos espaços públicos, será que tudo ficará mais protegido e fechado como shopping centers? Ou serão espaços mais abertos, com mais ventilação, com maior circulação? E há um incentivo também em ciclovias, assim, diversas cidades europeias estão investindo em ciclovias porque a gente sabe que o transporte público apresenta um risco maior de contaminação da Covid. Como vocês imaginam esses espaços coletivos nos próximos meses, nos próximos anos, com a influência da pandemia? Eu vejo que já está influenciando no sentido de que, por exemplo, tem uma situação que apareceu para mim a semana passada de pessoas que estão com problema, que vivem numa casa que não podem abrir as janelas, né? E escritórios que não conseguem abrir as janelas também. Quando a gente traz isso para o espaço público, tudo isso se relaciona, ou deveria se relacionar com o território. Né, a gente acaba importando estilos, né, tanto de design quanto de arquitetura, que criam essas lacunas na vida da gente, que é viver em casas que não se relacionam com o clima, com a temperatura, com a quantidade de chuvas, terrenos que não são drenantes. Então a gente tem todas essas características que, quando a gente traz para o espaço público, elas aparecem também. Então, a gente tem praças que muitas vezes não tem sombreamento, a gente tem espaços de ciclofaixa ou ciclovia que não são respeitados na cidade, e tudo isso são características que a gente precisa revisar e está sendo obrigado a revisar para poder viver melhor. Então, eu acredito que a gente vai ter essa territorialização dos espaços públicos para que eles sejam cada vez mais agradáveis de serem utilizados. O que eu tenho notado nessa questão mais ligada à cidade, assim, a como nós vamos nos relacionar no espaço público, é que, bom, algumas discussões já haviam sendo feitas e, óbvio, como a Nicole disse, elas ainda ficavam muito dentro desse campo de conhecimento da arquitetura e do urbanismo. Mas, por exemplo, a questão da urgência de implantação de ciclofaixas para poder desafogar a questão do transporte público, mais ônibus circulando, enfim, questões, por exemplo, de a cidade ser distribuída de uma forma onde você consegue resolver suas questões de trabalho, de acesso à cultura, de acesso à saúde, num raio onde você desloca de 15 a 20 minutos, sabe? Ou seja, procurar trabalhar perto da sua casa, procurar consumir dos fornecedores locais, todas essas questões, elas já haviam sendo colocadas. Mas agora a gente entende que elas são urgentes. Por quê? Porque elas fazem com que a gente, por exemplo, não contribua para essa aglomeração exacerbada que a gente vive hoje em grandes capitais, por exemplo, como São Paulo, sabe? Você não precisa andar muito, ir lá para o outro lado da cidade para ir no supermercado X, um mega supermercado, sendo que você tem uma feira aqui perto da sua casa, que você, além de não ter que deslocar isso tudo para chegar nesse lugar, você ainda contribui para esse fornecedor local, sabe? Então, assim, todas essas questões elas já vinham sendo colocadas. O que eu consegui identificar mais agora de novas soluções foi que eu acho que essa questão de demarcações, sabe, com fita, cones e tudo mais, isso aí vai ficar cada vez mais frequente para a gente no espaço público, sabe? Demarcações de fila, como a gente já tem visto, sabe? Um X onde cada um vai ficar na fila, sabe? Então, assim, eu acho que essas coisas vão ser muito comuns e elas vão estar no nosso cotidiano daqui para frente. E o quanto vocês acham que todas essas mudanças aqui que a gente discutiu, elas serão momentâneas? Porque a gente acredita e torce, né? Há um prognóstico de uma vacina para o ano que vem. Mas será que todos esses impactos, essa influência da pandemia na arquitetura serão momentâneos? Serão para daqui um ano ou dois?
ou será para daqui uma década que esses impactos vão ficar, de fato? O que vocês acham? Eu acredito que os impactos vão ficar por muito tempo, tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos, porque foi tudo muito rápido e a gente teve que se adaptar cada um dentro das suas possibilidades de adaptação, logicamente, né? Mas eu acredito que sim, são impactos e mudanças que muitas vão ser absorvidas, né? E as que não forem absorvidas vão mudar, mas elas vão demorar algum tempo para se transformar em outras coisas. Bom, eu espero que algumas questões que foram levantadas agora durante a pandemia, que são muito importantes de serem levantadas, como a questão da precariedade, da vulnerabilidade de uma parcela da população, de uma grande parte da população que está em situação de rua, a questão também em uma noção mais mercadológica de empresas que notaram que não precisam de ter seus funcionários todos da empresa, né, que inclusive esses funcionários, quando podem trabalhar em home office, eles trabalham com mais qualidade, rendem até melhor. Eu gostaria que isso não passasse, sabe, porque eu acho que esses são ganhos da pandemia, sabe? Legal. Agora, a questão dessa coisa da gente ficar preso dentro de casa, a questão dessa população que está mais vulnerável, enfim, isso aí eu gostaria que passasse muito rápido, né, porque é muito triste. Então eu acho que as outras questões todas positivas que foram levantadas, eu acredito mesmo que não vão passar agora, sabe? Super obrigada pelo papo, acho que foi muito bacana e vai ajudar a gente a viver os próximos meses entre quatro paredes. Obrigada.